Muito bem, pessoal, vamos lá ao nosso segundo encontro sobre o Excel, versão para celular, versão mobile ou versão móvel, como queiram. Iniciamos anteriormente o preenchimento desta lista de alunos dessa planilha e no decorrer da explicação nós vamos mostrando para você as funções principais que a ferramenta tem, como utilizá-la e vamos aplicando na construção, no decorrer da construção da nossa planilha, ok? Por exemplo, nós criamos uma lista de alunos com algumas informações como nome, idade, data, notas 1 e 2 e nota final. Por exemplo, se eu quisesse inserir um outro campo aqui, um outro dado, uma outra informação, como por exemplo, uma terceira nota, né? Eu teria que incluir em tese uma nova coluna na minha planilha. Eu posso fazer isso de duas formas, como por exemplo, inserir coluna. Crio um ponto de seleção, um ponto de referência inicial, tá? Venho aqui na opção inserir e excluir, clico nela. E a gente percebe que aqui existem algumas informações, algumas opções, como inserir e deslocar para a direita, uma célula, inserir e deslocar para baixo, célula, inserir linhas, inserir colunas, tá? Tudo isso aqui vai alterar a estrutura da minha planilha, vai colocar dados novos, vai colocar campos novos a serem preenchidos na minha planilha, sejam células ou linhas ou colunas, tá? E também eu tenho o inverso aqui, a exclusão de alguma coluna, de alguma linha, de alguma célula que não tem mais utilidade, que não se encaixa mais na minha construção da planilha, ok? Excluir, deslocar para a esquerda, excluir, deslocar para cima, excluir linhas, excluir colunas. Mas aqui eu quero criar uma nova coluna chamada nota 3. Eu tenho nota 1, nota 2 e nota 3. Selecionei o meu referencial, tá? Porque assim, onde nós formos inserir uma informação ou uma formatação, nós temos que indicar no Excel qual é o nosso referencial, tá? Qual a posição referencial que nós queremos que isso aconteça. E eu quero que seja mais uma coluna, tá? Então ela tem que estar alinhada com as demais. Seleciono aqui, clico em inserir colunas e ele criou uma nova coluna para mim, tá? Percebo que ele criou exatamente onde deveria estar, na sequência. Nota 1, nota 2, a nota 3 agora, que será inserida, e o final, a coluna nota final, que vai fazer a apuração das 3 colunas de nota, ok? Vamos lá, nota 3. Ok? O campo foi criado, a coluna foi criada e percebam que a tabela se adaptou, tá? A última coluna, que é a nota final, caminhou uma coluna para a direita, ok? E ali também o nosso título, lista de alunos, ele se adaptou, tá? Ele se adaptou na estrutura da tabela, ok? E na nota 3 eu vou inserir aqui algumas informações aleatórias, tá? Para a gente ilustrar a nossa tabela, ok? Vou clicando e vou informando quais dados devem ser colocados aqui, de acordo com o meu exemplo, que é o acompanhamento de alunos, ok? É um modelo apenas para nós prosseguirmos a nossa explicação. Depois que eu preenchi tudo, eu preciso fazer, por exemplo, a apuração dessas notas. E aí nós vamos entrar numa parte muito importante do estudo do Excel, que é a inserção de fórmulas, que é a inserção de cálculos matemáticos, que é fazer o motor de processamento do Excel trabalhar a nosso favor. E é aqui que a gente ganha tempo, é aqui que a gente ganha agilidade, é aqui que a nossa produtividade aumenta, tá? Vou começar por fórmula, ok? A fórmula, ela vai sempre ser iniciada pelo sinal de igualdade.
toda vez que você for inserir uma fórmula no Excel, você vai utilizar o sinal de igualdade para o início, tá? Eu posso fazer uma fórmula chamada soma. Digitei as primeiras letras do nome que compõe a fórmula e apareceu para mim uma tabela com todas as fórmulas, melhor dizendo, do Excel no sentido de soma, tá? Eu não tenho simplesmente a soma comum, eu tenho diversos tipos de soma, tá? Que são aí aplicadas a diversos tipos de situações, ok? Como nós estamos vendo uma ilustração, uma forma geral, uma visão geral da utilização do Excel, nesse momento eu vou utilizar a soma comum, tá? Soma. Após isso, eu preciso informar o meu referencial inicial e o meu referencial final, tá? Meu número 1 e o meu número 2 ou os demais. Uma coisa muito importante que eu preciso que vocês gravem. O que separa a informação inicial das demais, quando eu digo informação inicial, me refiro, por exemplo, ao número 1, ao primeiro número que será somado aí, ok? Perceba que após num 1, existe um ponto e vírgula. Após o ponto e vírgula, num 2, ponto e vírgula, num 3 e assim sucessivamente, tá? O ponto e vírgula é utilizado para indicar intervalos, ok? Para indicar pausadamente, melhor dizendo, tá? Você indica 1 a 1. Para indicar 1 a 1, um número, outro número, outro número, você utiliza o ponto e vírgula, ok? Eu falo o número, mas no final das contas o que vai entrar nesse referencial aí, nesses referenciais, são as células, tá? Então, por exemplo, é a célula D3 que vai entrar nessa minha seleção aí, e não o número 5, tá? Referencial inicial, D3, ponto e vírgula. Segundo número. D4. Terceiro número. D5. Entenderam? Eu vou informando uma a uma as células que irão compor a estrutura da minha fórmula soma, da minha função soma, tá? Quando eu utilizo o ponto e vírgula para separar as informações, ele me dá a possibilidade de informar uma a uma. Mas eu também posso utilizar o intervalo para informar os dados que eu quero que sejam realizadas as operações. Para isso, eu não utilizo o ponto e vírgula, eu utilizo o dois pontos, tá? Quando eu utilizo os dois pontos, eu estou dizendo o seguinte, olhem para a estrutura da função. Eu quero que você some da célula D3 até a célula D8, ok? Eu já não estou informando mais uma a uma as células, tá? Eu estou informando o intervalo. Então, tudo que estiver entre D3 e D8 será somado, ok? Resultado final, 39, tá? Por que saiu aqui? Porque foi onde eu informei o meu referencial para construir a minha função, tá? O correto, na nota final, na linha 3 de nota final, é eu somar as 3 notas de aluno por aluno. Então, vamos construir de uma forma correta essa função, essa fórmula para você, tá? O que nós fizemos agora há pouco foi um demonstrativo para lhe demonstrar, para lhe informar, para lhe ensinar as formas de se construir uma função. Referência inicial, tá? Referência final. Ok? Eu quero somar as notas 1, 2 e 3, tá? Qual foi o problema aqui na construção dessa minha função? Eu não informei
eu não disse o que deve ser feito. Voltando, função soma. Lembrando que aqui eu posso inserir número a número, tá? Por exemplo, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, número 3, tá? Esse é o resultado da soma das 3 notas. Olhe lá em cima na caixa de fórmula a função escrita direitinho como deve ser. Mas eu também posso fazer isso, como nós já vimos, através do intervalo. Soma. Informação inicial, referência inicial, 2 pontos, até informação final, tá? Chegamos ao mesmo resultado, ok? E após isso, eu preciso construir a fórmula para os demais alunos, tá? O correto seria o quê? Eu digitar novamente, uma a uma as informações, construir a função novamente. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar, copiar essa fórmula, tá? E aplicá-la, colar no caso, nas demais células de nota final. O que ele fez? Ele importou, ele colou, ele atribuiu, ele aplicou a mesma função às demais células. E se nós pararmos para ver a construção de cada uma, está correta. Porque eu quero somar as notas 1, 2 e 3 para cada aluno. A referência do aluno está em linha, tá? E as notas que eu quero estão em linha de acordo com as colunas. Coluna D, E e F, que são as colunas que têm as informações sobre as notas. Eu espero que tenha ficado claro para você aí. Ele copia a função, a estrutura da função, tá? Não os dados em si. É por isso que nós costumamos dizer que ele não copia o número em si, ele não analisa o número em si, ele analisa o endereço que você informa, tá? O endereço das notas 1, 2 e 3 é a coluna D, E e F e as linhas 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses são os endereços das informações que eu quero analisar para obter uma informação específica, que no caso é nota final. Ok? Entendido? Essa foi a nossa primeira função, a mais utilizada, a mais comum, tá? Falando para você também que aqui nós temos uma barra de botões aqui embaixo, onde eu tenho algumas informações, ok? Por exemplo, o primeiro botão à extrema esquerda é um botão que me permite visualizar a minha planilha. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, inserir uma nova planilha, ok? E quantas outras planilhas eu precisar, tá? Para cada atividade, para cada função, eu posso ter uma planilha específica aqui, tá? Estou trabalhando na planilha 1 e esse é o botão que me permite ir até as planilhas que eu tenho no meu documento aqui, tá? O próximo botão vai me selecionar toda a coluna, ok? Todas as células da coluna a qual eu estou referenciado aqui. O próximo botão é um botão de classificar. Ele me classifica as informações de acordo com algum parâmetro, por exemplo, uma ordem alfabética. Eu tenho minha lista de alunos, tá? João, Maria, Pedro, José, Mônica e Francisco. Se eu selecionar todos os nomes e clicar no botão classificar e filtrar, eu posso escolher o tipo de classificação a ser aplicada nessa minha seleção aqui. Por exemplo, eu quero classificar de A a Z em ordem crescente, de A a Z. Fiz a seleção, ativo o botão e ele classificou os nomes em ordem crescente de A a Z, tá? Eu posso fazer isso também para números, ok?
classificar do maior para o menor, do menor para o maior, melhor dizendo, também dizendo, e posso fazer o contrário também, ok? Percebam que ele não alterou somente a classificação das informações que eu selecionei, mas ele fez referência à tabela, à coluna, melhor dizendo, anterior. Então ele sabe, por exemplo, que o José tem 17 anos. Então, se eu mudar a posição da idade do José na coluna, na planilha, desculpa, ele vai alterar também a informação anterior, que é o nome, bem como as demais informações do José e de todo mundo, na verdade, porque eu selecionei tudo. Ou seja, por mais que eu só selecione uma coluna com um tipo de informação, ele vai reordenar, classificar e filtrar a minha planilha inteira nas demais informações também. Notem que as outras informações, elas foram alteradas, tá? Elas foram reclassificadas, melhor dizendo, tá? Assim como o nome e as notas também. Esse é o botão classificar e filtrar, ok? Após a inserção dessa nova informação, dessa nova coluna e da nossa primeira função, vamos atribuir aqui alguma característica de formatação à minha planilha. Eu quero dar um destaque melhor para esse meu título. Eu posso alterar a cor, por exemplo, a cor de preenchimento desse meu título, tá? Eu quero agora destacar também, por exemplo, os títulos, ok? Quero dar um destaque melhor aqui para os títulos, para o nome, idade, data, notas e a nota final. Dei um outro destaque, ok? Quero também dar um destaque aos nomes. Quero que eles tenham um destaque diferente dos demais dados, tá? Aplico. Lembrando que tudo que nós desejamos aplicar em uma planilha precede seleção, ok? Muito bem, pessoal. Vimos na aula de hoje como criar um novo elemento na nossa planilha, com ela já em andamento, com ela já pronta. Nós inserimos aí dentro dela, no meio dela, uma nova coluna, ok? Vimos como inclui coluna, como exclui coluna, como inclui célula ou exclui célula, tá? Verificamos a nossa primeira função, que é a função soma. Vimos os tipos de construção da função que nós podemos usar, tá? Vimos a classificação das informações, ok? Por ordem alfabética, por ordem numérica, e que todos os outros elementos da nossa tabela se adaptam a essa classificação ou reordenação, tá? E também vimos mais um passo na formatação da nossa planilha, que foi atribuir um destaque às informações, preenchendo a célula com cor, tá? Lembrando que também nós podemos preencher, nós podemos alterar a cor não só de preenchimento da célula, mas da própria fonte que está sendo usada nos textos, ok? Acabei de trocar a cor da fonte dos nomes para dar um destaque, para chamar a atenção para essas informações que estão presentes na minha planilha. Muito obrigado pela presença de vocês. Aguardo a todos para a nossa próxima aula. Muito obrigado. Tchau!